Mas já que você faz questão, volto a repetir, de ser hipócrita e ficar pegando esse texto aqui para maltratar LGBT, eu vou te explicar. Quais são os textos que eu vou tratar hoje? Bom, 4 textos ou 4 assuntos do Antigo Testamento, tá? Gênesis, o começo, né? Criou Deus Adão e Eva. Você tem um tio sem graça pra caramba, mas ele se acha engraçadão. Que ele sempre fala assim, mas Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Vamos tratar também Levítico 20, né? É abominável que um homem se deite com outro homem como se fosse uma mulher. Vamos tratar esse assunto. Vamos tratar o assunto sobre o sodomismo. Você vai entender de fato o que é o sodomismo, tá bom? E vamos falar sobre o tão esperado Davi e Jonatas. Será que Davi e Jonatas tinham quais, uma broderagem, ou até uma relação afetuosa? Eles eram um casal? Qual que era a parada de Davi e Jonatas, tá bom? Isso que a gente vai tratar tudo hoje, tudo agora. Nós estamos fazendo esse conteúdo que é necessário, porque nós vivemos num país, um dos países mais homofóbicos do mundo, e é uma loucura, porque 84% do nosso país é cristão. 84% dos brasileiros são, entre aspas, discípulos de Jesus Cristo. E nós vivemos num dos países mais homofóbicos do mundo, que mais mata transexuais do mundo. É um contrassenso, mas é o nosso país. Isso é culpa de quem? Do moralismo religioso. O que é o moralismo religioso? É aquela moral que dita o que é certo e o que é errado. Então, um homem hétero transar com uma mulher hétero, dentro da moral religiosa, correto? Um homem gay transar com outro homem gay dentro da moral religiosa está errado. A pergunta é, quem é que estabeleceu essa moral religiosa? Quem que disse que isso está certo e isso está errado? Quem foi que colocou isso na cabeça das pessoas, a ponto de pessoas mandarem embora o próprio filho de casa só porque ele não tem uma sexualidade aguardada pelo próprio pai? Quem foi que enfiou isso na cabeça dessas pessoas? Essa é a questão. É isso que a gente quer abordar aqui, tá bom? Então eu acho que um bom caminho para a gente desfazer tudo isso é a gente pegar texto por texto que são utilizados nessa luta homofóbica, né, que os evangélicos aí travam contra a comunidade LGBT, pegar texto por texto e fazer uma interpretação. E aí você vai poder mostrar para o seu parente, para o seu amigo, para o seu ex-pastor, o quão errado ele está. E o quão absurdo é você agredir pessoas, interromper relações, enfim, fazer absurdos. Primeiro texto, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gente, quem está fazendo o nosso curso de O Agora Entendi, está exatamente, aliás, hoje a gente libera a 3ª aula, fechando esse primeiro ciclo, que nós entendemos a nossa cosmogonia. Olha só, o que é cosmogonia, pastor? Cosmogonia é como a cultura antiga explicava a Gênese, né? Cosmogonia é o começo, a Gênese do cosmo, né? O começo do cosmo. Então, antes da ciência explicar, e até mesmo antes da filosofia questionar os porquês, né? Porque esse, você deve saber, que esse é o caminho, né? Tinha uma cosmogonia completamente mítica e mística, depois evoluiu para os contos místicos e míticos, mas com um teor filosófico. A filosofia começou a questionar aqueles contos, né? E depois foi dando espaço para a ciência, né? Então, hoje, quando a gente vai falar sobre criação da Terra, a gente não fala de 6 dias, a gente não fala de Deus, a gente não fala de pó da Terra. A ciência vai explicar cientificamente como isso aconteceu. Mas existe uma cosmogonia. A cosmogonia cristã está relatada aqui em Gênesis, né? Que fala então do começo de tudo. Então, quando uma pessoa diz que Deus não criou Adão e Ivo, e sim Adão e Eva, o que essa pessoa está dizendo é o seguinte, olha só, a nossa cosmogonia, a forma como Deus criou tudo, foi separando em macho e fêmea, homem e mulher, viu? E a melhor resposta para isso é isso mesmo, você está correto, é macho e fêmea. Exatamente. Não mudou e nada mudou. Ser LGBTQIAP ou mais não muda em nada a narrativa de Gênesis. Primeiro porque é uma narrativa, como você já soube, cosmogônica, não é literal ali. Mas mesmo
que fôssemos fazer uma leitura literal desse texto, o que está dizendo ali é sobre a reprodução da espécie humana sobre uma terra vazia. É o mandato cultural de Deus dizendo para a humanidade assim, olha, a terra está aí, vocês têm um jardim como modelo e vocês precisam replicar esse jardim em toda a terra. Esse é o mandato cultural. E como que vocês vão fazendo isso? Como que vocês vão fazer isso? Transando bastante. Vocês vão transar bastante, vão procriar, e assim vocês vão povoar a terra. E como é que vocês vão fazer isso? Transando. E como é que acontece? Você sabe, né? O sisteminha lá, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Bom, não vou ter que explicar isso, né? Então, o conto mítico aqui de Gênesis não está falando sobre sexualidade, não está falando sobre casamento. Você já deve ter participado de algum casamento que o pastor pegou esse texto aqui para falar do casamento, viu? E olha só, macho e fêmea. Está falando sobre povoamento da terra. E uma pessoa sendo LGBTQI ou AP+, não vai mudar a sua biologia, a sua estrutura biológica. Então nada muda Gênesis com a questão LGBT, porque Gênesis não está falando sobre sexualidade. Ok, pessoal? Aliás, Gênesis é uma poesia. Aliás, a palavra ali, Adão, que na verdade é Adam, não é um nome próprio. Adam significa humanidade. Deus criou a humanidade e dividiu ela em macho e fêmea, para que eles pudessem procriar. É disso que está dizendo Gênesis capítulo 1. E tentar pegar esse texto para falar alguma coisa contra relações homoafetivas é um absurdo. É um absurdo, não cabe. Absolutamente não cabe. E quem achar que cabe, faz o seguinte: Gênesis capítulo 1 também não tem sociedade privada, também não tem propriedade privada. Sabia disso? Então, uma pessoa que quer pegar essa literalidade de Gênesis capítulo 1 para dizer, não, macho tem que se relacionar com fêmea, então vamos ser literais. Vamos acabar com a propriedade privada, vamos acabar com as hierarquias, vamos acabar com o mercado, o capitalismo, e vamos voltar à origem básica de tudo. Então, assim, ou você está sendo hipócrita, ou você está sendo irracional, ou você está sendo desleal teologicamente, quando você quer, de alguma forma, utilizar esse texto para falar sobre homossexualidade, tá bom? Então devemos ser todos bissexuais? Entenda, o texto não está falando sobre sexualidade. O texto está falando sobre reprodução. Está falando sobre gameta feminino e gameta masculino. Está falando sobre estrutura biológica. E não é só sobre a humanidade. O texto está falando sobre toda a criação. Antes de Deus criar macho e fêmea, homem e mulher, Deus criou os animais e também dividiu em macho e fêmea. Então, o que o texto está falando é sobre estrutura biológica reprodutiva e não sexualidade. E nós temos que separar essas duas coisas, né, gente? Estrutura biológica reprodutiva é uma coisa, sexualidade é outra coisa, afetividade é outra coisa. Né? Não podemos, colocar tudo num pacote só. E esse é o erro dos fundamentalistas, ok? Levítico, capítulo 20, versículo 13, é um dos textos mais utilizados para segregar dentro da igreja. Então, presta atenção, tá bom? Primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo, eu vou explicar o que significa esse texto. Eu vou fazer isso. Eu vou explicar o que significa essa lei antiga. Mas eu vou dizer antes para você que utiliza esse texto aqui para ser homofóbico. Eu vou desfazer isso. Eu vou explicar o quão errado você está. Mas você é hipócrita, porque você sabe que dentro desse mesmo livro que você tira apenas esse versículo para maltratar o homossexual, existem dezenas de leis que você não cumpre. Então eu vou explicar que, primeiro, você é burro teologicamente, mas também eu vou mostrar que você é hipócrita. Porque se fôssemos levar ao pé da letra Levítico, você estava ferrado, amigo. Você não tinha condições de viver como você vive. Tá? Você come errado, você se veste errado, você corta o seu cabelo errado, você se barbeia errado, você toca na sua esposa de forma errada. Então, para começar, tu é hipócrita. Depois da hipocrisia, você também não sabe do que esse texto está falando. Eu vou te explicar agora, tá bom? Levítico, número 20, capítulo 20, versículo 13.
o homem que se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. Primeiro, que essa lei aqui não deveria fazer nenhum sentido para você, porque é uma lei que foi escrito para um povo tribal de milhares de anos atrás e que em nada deveria servir para nós, tá bom? Mas já que você faz questão, volto a repetir, de ser hipócrita e ficar pegando esse texto aqui para maltratar LGBT, eu vou te explicar, tá bom? Primeiro, o que a gente está lendo aqui? A gente está lendo uma parábola? A gente está lendo um texto poético? A gente está lendo um salmo? O que a gente está lendo aqui? A gente está lendo uma lei. Uma lei. Uma lei num estado teocrático, não é uma lei religiosa. A gente não está lendo o estatuto de uma igreja. A gente está lendo a legislação daquela sociedade. É como se eu pegasse a nossa Constituição agora e começasse a ler para você. Então nós estamos lendo uma lei. Como é que nós interpretamos uma lei? A pergunta é, por que a lei foi escrita? Se tem lei é porque tem precedente, correto? Só existe uma lei porque algo aconteceu e aquela sociedade falou, não, isso não pode acontecer. Então vamos estabelecer uma lei. E o que estava acontecendo que fez com que Moisés escrevesse essa lei, que não deveria um homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher? O que fez Moisés escrever essa lei? E antes de eu te responder isso, eu te pergunto, e uma mulher se deitar com outra mulher, tá tudo bem? Então aqui seria só uma questão contra os homens gays? E se uma mulher se deitar com uma mulher, então tá tudo legal? E se um homem se deitar com outro homem como se fosse um homem mesmo? Entende? Já começamos aqui com uma série de problemas de interpretação. Mas essa lei aqui, ela foi escrita especificamente por quê? Aí a gente tem que fazer uma leitura antropológica. Se nós estamos falando de leis, nós temos que fazer uma leitura antropológica. E o que acontecia naquela época para Moisés identificar que um homem estava se deitando com outro homem? O que seria isso? Bom, agora a gente vai ter que ir para outro texto que vai nos explicar isso. Outro texto vai nos explicar o que possivelmente seria esse negócio que estava acontecendo, que um homem se deitava com outro homem como se fosse uma mulher. E esse outro texto também vai nos explicar o que é o sodomismo. Sim, a gente vai conectar tudo agora, vem comigo. Tem a história de Sodoma e Gomorra, você lembra disso, né? Sodoma, Gomorra, tinha um cara lá que chamava Ló, que morava lá, e ele foi avisado que ele devia sair de lá porque ia cair fogo do céu. E aí ele sai, a esposa dele olha para trás, vira uma estátua de sal. Lembra de tudo isso? Pois é. Isso acontece na cidade de Sodoma e Gomorra, ok? Que todo mundo aí, você já ouviu os crentes falando aí, não, é sodomismo. Isso aí é sodomismo. E Deus abomina o sodomismo. Primeiro, vamos só deixar muito claro aqui. O que é um sodomita? Sodomita é quem nasceu em Sodoma. Olha lá! Salva de palmas para essa interpretação perfeita. Nossa! O que é um levita? É quem era da tribo de Levi. Nossa! Não é quem canta na igreja música ruim. Não, isso aí é músico ruim. Levita é quem nasceu na tribo de Levi. Sodomita é quem nasceu em Sodoma. Mogiana é quem nasceu em Mogi. Não é isso? Pois é, então sodomita é quem nasceu em Sodoma. Todos os homens de Sodoma eram sodomitas. Todas as pessoas de Sodoma eram sodomitas. Para começar isso. Tá, mas isso foi transformado quase que num adjetivo. Tá? Todos são sodomitas, ok. Mas tem uma prática que acontece aí entre vocês, e acontece tão rotineiramente, que virou uma característica de vocês. A ponto da gente falar agora sodomita, e a gente não pensa mais em quem nasceu em Sodoma, e sim uma prática que acontece muito aí. Tá pegando? Tá vindo comigo? Vamos continuar. A gente ainda está focado lá no abominável que um homem se deita com outro homem. Agora nós entramos em Sodoma, que tem alguma prática que acontece ali que é tão marcante que deu a característica daquele povo. Os sodomitas praticam algo. O que é esse algo que eles praticam? Lembra do episódio onde diz o texto bíblico que anjo,
com asa, com pena, não sei como é que você pensa anjo. Mas o texto diz que dois anjos homens, isso é importante. Não era anjo fêmea também. É o texto diz, não vem, tá lá, era dois varões, tá? Dois anjos homens, eles chegam aonde? Em Sodoma. E chegam lá para quê? Para avisar Ló que o bagulho ia ficar louco. Aliás, eu vou te dar um spoiler muito legal aqui. A arqueologia já mostra pra gente aonde Sodoma é uma história real. Inclusive, o fogo que caiu sobre Sodoma é real. E a arqueologia mostra pra gente. Eu tô para trazer um conteúdo sobre isso aqui, muito legal, viu? Os anjos vão avisar que o fogo vai chegar e que todo mundo vai morrer. Certo? Quando esses anjos chegam, o que acontece? Eles vão para a casa do Ló. É o Ló que recepciona esses anjos lá. E, de repente, os homens da cidade, os sodomitas, começam a bater na porta e falam: traz os anjos aí para a gente comer eles. Vamos lá, traz eles aí porque a gente quer pegar esses caras aí. A gente vai neles. Que isso, maluco? Os caras tinham tesão em anjo, eram todos, tinham essa parafilia em anjo. O que estava acontecendo? Porque quando chegou dois anjos, dois homens, esses homens foram lá e queriam penetrar esses caras. Essa é a prática sodomita. Essa é a prática muito característica daquele povo, que depois acabou quase que dando nome ao sodomita, né? Quando você pensa em sodomita, você pensa na prática. É essa prática do domínio através do estupro. É essa prática de você penetrar um homem para dominá-lo. E isso era uma prática muito comum, uma prática de guerra. O exército que ganhava do outro exército, os homens estupravam os outros homens, isso era comum. Então, essa ideia de penetrar, isso é uma vergonha para o homem. O homem ser penetrado, o homem que tem o órgão exposto, o homem que é o que semeia, o homem que é o que penetra, o homem que é o que possui, ele ser possuído, ele ser colocado no lugar de uma mulher, um homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, isso seria abominável aos olhos do Senhor. Então perceba, é uma lei de cunho patriarcal e machista, e não homofóbico. O que está em alta aqui não é a sexualidade, não é dizendo assim, pô, vocês estão transando, não é isso. Não era uma relação afetiva, era simplesmente o fato de um homem ser penetrado como se fosse um outro homem. Sabe outro exemplo que eu vou te dar aqui, que talvez você nem saiba? Sabe quem passou por essa situação? Noé. Infelizmente, Noé, você é demais, melhor amigo dos animais. Noé, que bebeu demais, seu filho chegou e catucou por trás. Noé, depois que teve o dilúvio, ele ficou tão feliz, plantou uva, pisou uva, fez vinho, bebeu, ficou muito louco. E diz o texto que o seu filho, chamado Cã, conheceu a nudez do pai. Conheceu a nudez do pai, assim como José conheceu Maria depois do casamento, assim como Adão conheceu Eva. O Cã estuprou o próprio pai. O Cã cometeu um ato sodomita sobre o próprio pai. É por isso que o Cã foi amaldiçoado por Noé. E o filho do Cã é o Canaã. Canaã é a terra que hoje é dado o nome de Palestina. Isso aqui também é um spoiler aí para você saber que essa ideia dos palestinos é uma ideia também de uma maldição por causa desse ato sodomita de Cã sobre o seu pai Noé. Sabia dessa? Comenta aí para mim. O que era a lei que Moisés escreveu aqui em Levítico, dizendo que é abominável então um homem se deitar com outro homem? É esse ato sodomita. É o que os caras queriam fazer com os anjos em Sodoma. É o que o Cã fez com seu pai Noé. É esse ato do estupro através do domínio, ou do domínio através do estupro. Nada tem a ver com sexualidade, casamento, afetividade, constituição de família, nada disso. Era uma lei para tentar interromper esse domínio através do estupro. Tá bom? Então, você que utilizava esse texto, bom, primeiro eu já te mostrei que você era hipócrita, agora eu estou te mostrando que você é só burro teologicamente
porque esse texto não fala sobre sexualidade, beleza? E aí nós vamos agora para o texto que muita gente estava querendo saber sobre Davi e Jonatas. Pô, Davi e Jonatas tinham um flerte, tinham um caso, tinham um romance, teve uma história, teve família, teve o quê? Vamos falar disso agora, beleza?